Eu só queria lembrar que o assunto é o Inter agora no programa e dizer para vocês o seguinte, que eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que... E tu concorda? Só eu quero saber de ti. Concordo e agradeço de joelhos. Sim. Agradeço de joelhos. Que o Diego Aguirre entendeu que ele não precisa necessariamente ter os 2 primeiros volantes para ter esse novo modelo de jogo que está funcionando. Deixa eu te dar uma informação. Então, tu não deve estar acompanhando os jogos do Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter teve um jogador que foi um dos melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chamado Edenilson. Sabe onde jogou o Edenilson? Na segunda linha do setor de meio de campo. Sabe qual é a consequência da entrada do Caio Vidal no time? O Edenilson jogar como segundo volante. Porque é 4-1-4-1, queridão. Tu não ouviu o Tiger? 4-1-4-1. O amigo não tá prestando atenção nas informações. 4-1-4-1. Se continuasse 4-2-3-1, tu tinha razão. Vamos remontar, Vaguinha. 4-1, que é o Lindoso, aí uma linha de 4. Caio Vidal, Edenilson, Maurício e Patrick. Yuri Alberto. Tá aí. O Edenilson vai jogar no mesmo lugar. Se é 4-1-4. Vocês que estão me dizendo. Então, eu sou gigolô de repórter. Eu vou atrás das informações de vocês. O Aguirre, com todo respeito, o Aguirre tá fazendo uma bobagem no time do Internacional. O que ele vai fazer? Vai enfiar os pontas de novo lá encostado na linha. Enfiar os pontas. Claro que vai botar o Caio Vidal do lado, o Patrick do outro. Vai ficar um buraco no setor de meio de campo. E aí, depois que ele tomar 1-0 do Sport, ele vai ter que correr atrás para resolver o problema. Eu acho muito bom. Porque o Caio Vidal vai perder a bola lá na frente, que não tem a capacidade de ir pra cima num contra um com o adversário. Eu acho tá engraçado resolvido isso, o problema. Né? Quando o Aguirre, quando saiu a escalação, César Cidade Dias, 1 hora antes do jogo contra o Flamengo, que tinha Dourado e Lindoso, os colorados começaram uma terceira guerra mundial. E funcionou. E deu certo. E se manteve para o jogo contra o Fluminense, que já não deu mais tão certo, mas deu certinho. Né? Contra o Santos e contra o Atlético Goianiense, não funcionou. Um dos dois ficava sem função no time. Tinha que mudar. Ele pode manter a ideia. O Aguirre encontrou a forma de jogar, a forma reativa, retoma a bola no meio-campo, sai em velocidade. Tu não precisa de 2 primeiros volantes para essa proteção. Até porque Patrick e Edenilson, gente, em 2018, eu brigava com todos os comentaristas da praça. Todos. Porque todos diziam o seguinte: Odair Hellmann joga com 3 volantes, Dourado, Patrick e Edenilson. E eu dizia: Patrick e Edenilson não são volantes, são meias. Eu estava certo. Porque hoje ninguém mais lembra que eles são volantes. Só que eles têm característica de recomposição. Então tu não precisa dos 2 primeiros volantes. Se for isso que vocês estão dizendo, acerta Diego Aguirre. Tá, Vaguinha, por que tu está desconfiado que o Edenilson vai ser segundo volante? Não, pra mim, eu não estou desconfiado de nada. Eu só acho um absurdo. Ele acertou o time do Internacional e agora ele vai mudar o time. Deu certo os 2 volantes dando proteção e dando liberdade para Edenilson e Patrick criarem por dentro. Eles fazem a recomposição e criam por dentro, abandonando um esquema que fracassou durante o primeiro semestre inteiro, com pontas abertos. Aí ele vai encostar o Caio Vidal na direita, vai encostar o Patrick na esquerda. Pra quê? Pra que se estava dando certo? Jogaram mal contra o Santos, jogaram mal contra o Atlético Goianiense, é verdade, mas insiste nisso. Tu queria o quê? O Johnny na do Caio Vidal, é isso? Exatamente. O mesmo esquema. Eu tenho uma ideia, eu tenho relatado isso, eu estou vendo a tabela do Campeonato Brasileiro e fico impressionado com o crescimento de um outro clube, como foi com o Cuiabá, como foi agora com o Fluminense. E, para mim, hoje o jogo do Inter, assim como o Grêmio tratou o jogo como final de Copa do Mundo, o jogo do Inter hoje vai definir o tamanho do Inter no campeonato. Sim, senhor. As pessoas não estão entendendo, assim, eu vejo muito falar, não, o Inter está em outra, porque o Inter ganhou do Flamengo. O jogo do Inter contra o Flamengo é um jogo fora da curva do Inter. Tu falasse ontem isso, eu acho que tu tem toda a razão, Vaguinho. O Internacional hoje tem um jogo fundamental. Se tratar esse jogo menor, o Inter não vence o jogo hoje, o Inter vai olhar para a zona de baixo da tabela, não para de cima. O Internacional está 2 pontos acima do Z4 e está do Grêmio 4 pontos de diferença. É verdade que o Inter tem ali em relação a São Paulo e Bahia, se eu não me engano. Não, tem jogo a menos. 2 jogos a menos. É verdade também isso, né? Como o Grêmio tem a menos também. Não, São Paulo tem 19 Meneghete, jogos. se o Inter ganhar hoje e ganhar do Fortaleza, o Inter entra na vaga da pré-Libertadores. Isso aí. Se ganhar as 2. O Inter precisa ganhar esses 2 jogos. Jogo contra o Fortaleza no próximo domingo às 11 horas da manhã. Tem que ganhar os 2 jogos. Ao mesmo tempo que a gente está falando dos riscos, o Inter joga contra um Sport que não toma gol. E que está lutando de forma maluca para fugir desse Meneghete, rebaixamento. olha os gols sofridos pelo Sport Recife. O Sport 14. Recife... O Sport Recife tem menos de 1 gol por jogo, ele tem média defensiva de time Só campeão. o Atlético Mineiro tomou 13 e tomou menos gols que o Sport. Agora olha quantos gols fez. 8.
Imagina. Tem um ataque terrível e uma defesa muito boa. Não tem ataque, né? Com Não oito tem gols, não ataque. Então, assim, é um time que os seus jogos dão pouquíssimos gols. Porque ele não toma e não faz. Então, eu defendo, estou nessa linha, viu, César? O Inter está definindo nesses próximos jogos o seu tamanho no Campeonato Brasileiro. Aí. Esses dois, esse mini campeonato nordestino aí que tem o Internacional vai definir. O Inter ganha os 2 jogos, está na briga pelo G6. E aí, talvez, se seguir com bons resultados, ainda que de repente um empate fora de casa, pode, não hoje, pode ficar até na briga pelo G4. Agora, hoje é um jogo que define se o Internacional se aproxima ou não do Z4. Eu coloco isso porque a gente sabe que o componente emocional está jogando muito nesse Campeonato Brasileiro. As equipes começam a vencer e ganham jogos em sequência porque melhora o emocional e quando perdem também isso mexe. O Internacional hoje está a 2 pontos do rebaixamento. O Inter hoje está 2 pontos. O campeonato do Inter está longe Se o Inter de ser perdeu de um hoje, bom o Inter time. está no mesmo bolo. Mas, César, é que se imaginou que o campeonato do Inter fosse outro por conta de uma recuperação que o Inter teve em atuação desde o jogo contra o Flamengo. Agora, eu digo uma coisa para ti, para deixar claro, até para estabelecer qual vai ser o meu nível de cobrança em relação a hoje. O ano do Inter é uma porcaria. O Internacional faz um ano ridículo, em que perdeu o Gauchão mais uma vez, saiu da Libertadores da América contra um time inqualificável, que era o Olímpia, de forma prematura, saiu da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tem uma colocação na tabela medíocre. Então eu só quero deixar claro aqui, o Internacional vai definir hoje, não se o ano vai ser bom, se vai começar a brigar para ter um ano bom, porque bom não vai ser. O ano do Inter não vai ser bom, porque o máximo que o Inter consegue é uma vaga direta à Libertadores da América. O Inter vai definir hoje se tem condições de brigar pela dignidade. Título, já largou o título. Tem uma característica na tabela de classificação que ninguém... Qual é a gente está discutindo aqui a crise do Grêmio há um tempão, né? Ontem o Grêmio fez 18 jogos e chegou ao mesmo número de jogos que o Inter. Vocês sabiam que o número de vitórias do Grêmio é igual ao número de vitórias do Inter no Campeonato Brasileiro? Sim. Mas Isso o problema é o incrível. seguinte... Se eu te pergunto, é porque o que acontece às vezes a gente cria uma ilusão em cima de algumas situações. Se eu te pergunto assim, sem tu olhar, sem tu estudar, tu diria que o Grêmio tem o mesmo número de vitórias que o Inter? Não diria, mas tu sabe o que define isso? Define que o Grêmio teve esse tempo todo na zona de rebaixamento. Então, pouco se analisou o número. O que dói para o gremista é dormir na zona de rebaixamento. O Internacional nunca esteve na zona de rebaixamento e o Grêmio teve o tempo todo no campeonato da zona de rebaixamento. Eu acho que existe para mim, e a grande diferença que eu faço, é que o Grêmio não teve até agora no Campeonato Brasileiro nenhum jogo que desse algum alento para o torcedor. E o Inter tem um. Porque o Inter tem um jogo. Que é o jogo contra o Flamengo, que é o jogo fora da curva. Já vai pro pé. E que é um super jogo, é 4-0 contra o time que está ganhando de 4-0 todo mundo. E uma recuperação no final do jogo contra o Fluminense, que dá uma boa impressão também. De um time que tem uma garra para sequência, chegar né? até Ganhou o 2 fim. jogos, né? Só que agora é o seguinte, não ganha do Sport, já vira 3 jogos sem ganhar. Né?